nossa conversa agora é com a Bettina Bini. Como vai você, Bettina? Tudo bem? Pois é, muito bom, uma delícia. Como um bate-papo é sempre mais gostoso, né? Eu gosto bastante dessa informalidade. Que bom! Mas olha, quem vai conversar com a gente é a Bettina, mas esse time que está aqui vai continuar na tela aí com a Carla Giacometti, com o Sérgio Albuquerque, com o Fernando Tsukumo, né, para que a gente faça perguntas aí para você, né? Olha, a nossa convidada especial para esse bate-papo aqui agora é a Bettina, como eu já falei, já apresentei aqui, né? E eu quero falar um pouquinho mais, Bettina, a respeito do seu trabalho. Você apoia pessoas em suas jornadas de vida e carreira, né? Esse é o seu propósito. Ela é consultora em desenvolvimento humano e organizacional, né? Mentora de vida e de carreira, tá? É professora facilitadora de conversas sobre maternidade. Olha que interessante, né? Uma coisa muito importante que todo mundo fica se provocando, né, independente do momento de vida que esteja, é o seguinte: como equilibrar, especialmente para essas novas gerações também, né, vida pessoal e carreira? Essa é uma boa pergunta, né? Porque a gente costuma encontrar respostas muito prontas, né? Pensar que o que é o equilíbrio para a gente é para outra pessoa. Então, eu escolho uma casa no campo, que eu acho que eu viajar todo final de semana para essa casa no campo é o que é o interessante, mas eu gosto de reforçar que esse equilíbrio ele vem da gente encontrar a nossa saúde, né? E existem várias teorias falando das diversas saúdes, algumas que falam de 5 saúdes, de 8 saúdes, e eu acho que é importante a gente lembrar que a gente tem ali a saúde familiar, a saúde física, a saúde mental, a saúde financeira, né? Então, nós todos temos aí diversas áreas da saúde, e onde que a gente vai buscar esse equilíbrio? Em tudo isso, em tudo que é importante para a gente. Não quer dizer que eu tenha que ser a pessoa mais rica do mundo, mas eu preciso entender se isso faz parte do meu desejo, né? A quantidade de dinheiro que eu tenho ou a quantidade de tempo com a família que eu tenho. Eu preciso entender o que pega para mim e buscar esse equilíbrio, né? Então, a partir do autoconhecimento, é possível que a gente entenda um pouco desse nosso perfil, né? E o Fernando acabou de falar aí da ludificação, né? Fazer com que a gente se torne vulnerável, que a gente entenda, isso vai depender muito da gente se olhar e entender o que pega para a gente poder trabalhar. Então, a gente encontra o equilíbrio olhando primeiro para a gente e entendendo o que está bom para a gente, né? E sempre a medida é a nossa medida, né? E o que não está legal e como que a gente pode fazer para equilibrar ou para trazer mais bem-estar ou mais felicidade naquela outra área. Olha só, a gente passou por 3 temas aqui que os nossos colegas já falaram um pouquinho. Você acabou de falar de felicidade, que é super importante, sobre finanças, que a Dirlene falou, e sobre a questão do autoconhecimento. A Carla falou um pouquinho sobre como olhar melhor aí os nossos chamados pontos fortes. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente, e daí eu vou chamar os nossos colegas aqui também para trazerem perguntas, sobre a questão focal do autoconhecimento. Tá. O autoconhecimento é um processo para a vida, né? Eu acho que a gente, quando a gente desperta aí para perceber, para parar, para começar a entender o que a gente está sentindo, como é que a gente se relaciona com as pessoas, como é que a gente se relaciona com a gente mesmo, né? E esse bichinho aí pica a gente realmente vai para a vida buscando as várias áreas aí, as várias áreas da saúde, né? Eu entendo que uma forma muito rápida, eu diria até um atalho, né, para a gente se conhecer, seria a utilização de uma ferramenta, qualquer ferramenta que seja de assessment. Por quê? Porque muitas vezes sozinhos a gente não consegue, né? A gente não se questiona a ponto de ir buscar as respostas, a gente fica condicionado a algumas questões do ambiente, a experiências que a gente teve na vida dentro da nossa cultura de família ou dentro da nossa cultura do trabalho. Então, quando a gente usa alguma ferramenta, alguma forma externa de ajudar a gente a pensar, né, a nos questionar de alguma forma, isso facilita muito. Então, se a gente usa, por exemplo, uma ferramenta de autoconhecimento, a gente consegue entender
o jeito que a gente funciona, qualquer ferramenta que você escolha, ela vai trazer um jeito nosso de funcionar, uma coisa que já está ligada. Aí você mencionou a Carla, né? O que é o nosso ponto forte, né? E a gente consegue também identificar o quão distante talvez a gente esteja daquilo, porque a gente é estimulado praticamente a vida inteira, né? Condicionado àquele ambiente que às vezes não conversa com esse nosso jeito, não conversa com os nossos pontos fortes. E aí a gente fica buscando sempre suprir ou melhorar o que não é tão forte, né? O que não é tão bom. Eu costumo chamar de recurso. Então, ou a gente usa o nosso recurso ou a gente fica lutando ali para tentar suprir as coisas. E o resultado disso é um esforço muito grande, que muitas vezes cansa e não nos traz a realização e a felicidade. Então, se a gente consegue descobrir o jeito que a gente funciona e conciliar isso, fica muito melhor. Sensacional. A gente falava quando a Carla trouxe esse assunto, né, que a lista dos nossos pontos fracos fica tão grande, o fardo fica tão pesado que a gente fica cego e não enxerga lá os pontos fortes que podem nos levar a um outro patamar. Eu chamei a Carla aqui, né, na tela, para que ela faça uma pergunta para você e depois a gente traz os nossos amigos também. Bom, eu poderia ficar aqui algumas horinhas conversando com a B, né? Eu já tenho uma lista de perguntas aqui que eu tinha feito, eu resolvi fazer outra agora, em função do que você falou. Acho que a gente precisa de mais tempo, hein, capitão? Olha só, B, ouvindo você falar e pensando na tua apresentação, quando o Nascimento falou sobre maternidade, sobre os desafios da maternidade, nós sabemos que culturalmente, sim, nós olhamos muito mais para os nossos gaps. E quando a gente olha para o lado da mulher em relação a isso, ainda assim você percebe uma diferença? A mulher tende a fazer mais isso? Como que você encara essa questão da síndrome da impostora nas mulheres em relação aos homens? E falando especificamente das mães, que é mais a tua praia. Uhum. Olha, eu tive a felicidade, né? Então, assim, a pandemia trouxe coisas ruins para a gente, mas também trouxe muitas oportunidades, né? Então, tive a felicidade de trazer esse projeto de mentoria de vida e carreira durante a pandemia, muito por trabalhar com profissionais da saúde, mas acabei atendendo muitas mães, e isso me trouxe uma realização muito, muito forte, porque a mulher, ela se cobra muito, né? Então, existe mesmo, eu percebo, né, não só por mim, né, mas por toda essa experiência, essas conversas com as mulheres, que a gente se cobra muito, talvez muito mais que os homens, porque a gente cresceu, né, a nossa geração ainda cresceu com aquela história de a mulher ter que dar conta, né, do segundo turno, né? Então ela pode trabalhar fora, né? Algumas até não podem, enfim, depende de como você cresceu, mas a maioria de nós, a gente tem essa permissão, digamos assim, para trabalhar fora, mas a gente volta para casa e o trabalho é quase todo nosso, né? Então a mulher se cobra, mesmo que ela tenha um companheiro, uma companheira, enfim, mesmo que ela tenha alguém que apoie dentro de casa, ela se sente ainda como responsável por isso. Então essa cobrança é muito grande. E aí o que eu percebo é que assim, elas descansam muito pouco, né? Essa coisa do equilíbrio praticamente não acontece com as mulheres, porque ela não se permite descansar. Então ela se coloca ali numa situação de cuidar das coisas da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido também, né? Porque também tem a expectativa ali do companheiro dela, e dar conta no trabalho. E o dar conta no trabalho também muitas vezes sugere que ela vista mesmo uma capa ali de força, ela literalmente se transveste ali com as características desse masculino, né, para brigar de igual para igual. Então tem muita luta nessas mulheres, gente. Por isso que assim esse projeto de maternidade, de conversar com as mães, tem ajudado muito, porque no momento que a gente faz as rodas de conversa, são os momentos onde elas se permitem trazer toda a vulnerabilidade, o feminino, todas as questões que elas enfrentam, os medos que elas têm ali, né? Algumas com filhos na adolescência, já com medos aí desse mundo, né? Os filhos soltos no mundo. Então, eu percebo que tem uma cobrança muito maior para dar conta de tudo, né? E mostrar que é forte, né? Mostrar que ela realmente não vai sucumbir, né? Não vai deixar a peteca cair e vai entregar os resultados que são esperados dela
por ela mesma e pelo ambiente, né? Pelos diversos ambientes onde ela atua. Aprendizado em toda parte, em todas as áreas, né? Para as mães, para as mulheres, para as empresas, para os líderes, para as líderes, né? Daqui a pouco eu volto com o Fernando e com o Sérgio aqui para falar um pouquinho mais sobre esse assunto aí das mulheres. Mas eu queria te fazer uma pergunta, voltando um pouquinho de novo ao corporativo, né? E tudo está muito ligado à questão do autoconhecimento, né? Do aprendizado. Por que, na sua opinião, as empresas devem investir nos seus times nesse tema tão importante que é o autoconhecimento? O que a empresa ganha com isso? Tá. Se eu tivesse que falar numa palavra, seria melhor tomada de decisão e melhores resultados, né? Porque uma pessoa que se conhece, ela consegue tomar melhores decisões e consegue esses resultados, consegue se relacionar melhor com outras pessoas, entender onde que existem os conflitos e como é que lida melhor com esses conflitos, né? Quando eu não me conheço, eu não sei reconhecer o que me incomoda, por exemplo, eu não sei entender, eventualmente, porque eu não tomo uma decisão por conta de algum medo que eu carregue, né? Então, a gente tem alguns medos, a gente foi sendo condicionado ali pelas nossas experiências, então talvez eu não tome uma decisão no mundo corporativo por conta de algum medo que eu traga da minha vida pessoal, né? Então, quando a gente começa a se conhecer, a gente entende gatilhos que possam existir, a gente começa a entender o que nos impede, para a gente poder fazer melhores escolhas. A gente ainda assim pode escolher o mesmo caminho que seria o nosso jeito automático, mas aí é uma escolha, e aí é consciente. E aí, se eu tiver que entrar no processo de aprender e de ter um desejo de transformar aquilo, eu consigo fazer. Eu não consigo medir, né? Eu não consigo transformar o que eu não consigo medir. Então, eu preciso entender isso, né? E poder medir, inclusive, a minha capacidade de seguir mesmo com medo, né? A gente falava, vai com medo mesmo, mas se eu não sei o que é aquele medo, ele me assusta muito. Se é um medo que eu conheço, eu consigo enfrentar. Então, acho que em todos os sentidos o mundo corporativo ganha, né? Então, nas relações pessoais, na tomada de decisão, nessas interações, na integração que acontece, né, pela gamificação, todo esse ambiente ganha com esse clima, né, que se forma na empresa por conta das relações poderem ser mais transparentes, né? Acho que tem todos os ganhos possíveis aí para o mundo Fernando, corporativo. Tomada de decisão e geração de resultados, né? Então, tá aí a explicação. Vou chamar o Fernando aqui para que ele faça a pergunta dele aí para a Betina. Por favor, Fernando. Fala, B, tudo bem? Então, você falou que o maior desafio, a primeira pergunta você já respondeu, que era a pergunta sobre o maior desafio que as mães têm, né? Você está falando que é a autocobrança, né? Qual que é a maior dica que você tem para uma pessoa que se cobra muito, que está tentando lá se debater entre o malabarismo, entre o pai o raio do pai que não divide as tarefas e aquela mãe que está tentando fazer o malabarismo entre empresa e vida pessoal? Tá. Então, existem perfis que se cobram muito mais, né? Então, as mães, em geral, né, as mulheres se cobram muito, mas existem perfis que se cobram muito mais. E a dica é sempre entender, né? Porque existe uma competição, né, com ela mesma, existe uma necessidade pela perfeição, entregar tudo e não deixar a peteca cair. Então, tem muitas variáveis ali, mas uma dica é sempre olhar, escolher algumas batalhas. Essa é a primeira coisa. Onde que essa mulher precisa realmente estar, né? Qual que é o objetivo dela? Então, onde que ela vai brilhar? Então, se ela tem um objetivo ali no trabalho, um projeto muito importante, esse projeto talvez seja o que ela encabece mesmo, né? Porque aquilo é o que vai fazer ela brilhar, vai fazer com que ela se sinta realizada. E as outras coisas, aprender mesmo a delegar, né? Eu sei que vai depender de um processo de confiança, para poder pedir essa ajuda ou para poder delegar, se ela tiver essa possibilidade, mas construir essa relação de confiança para que ela possa pedir ajuda. Então, em casa, pedir o apoio, talvez declarar esse pedido de uma forma, né, a gente fala, o óbvio precisa ser dito, às vezes ela tem uma expectativa, por exemplo, em casa, desse marido, desse companheiro ajudá-la, mas
ele não sabe disso, né? É uma expectativa dela que não está clara. Então, é muito importante que ela escolha as batalhas que ela quer e que ela precisa estar ali à frente mesmo, e nas outras, ela realmente pedir ajuda e dizer as coisas, pedir mesmo, né? Dizendo com todas as palavras, mesmo que pareça óbvio, porque nós temos os perfis diferentes e a gente às vezes não adivinha, né? O que o outro está esperando da gente. Então é muito importante a gente se conhecer, né? E saber onde que a gente também pode se vulnerabilizar, porque o pedir ajuda para muitas pessoas é se vulnerabilizar de tamanha forma que às vezes a pessoa não consegue, né? Mas eu acho que tem o delegar e pedir ajuda. Se eu tiver que resumir, né? Peça ajuda, né? Escolha suas batalhas e peça ajuda para as outras coisas, porque afinal de contas a gente pode trabalhar, né, em time, a gente pode colaborar. Mais uma pergunta do Sérgio e depois a gente vai para a Carla e encerrando. Sérgio Albuquerque. Muito bem. Betina, eu tenho visto um movimento aí, né, de grandes empresas contratando mulheres, inclusive grávidas. Eu vi esses tempos, eu não lembro qual era, e eu achei super legal. Porque assim, é o desprendimento daquele estigma, né, de que, pô, se eu contratar uma mulher grávida, ela vai tá com 4 meses, daqui a 5 meses ela sai e fica 4 fora. E aí, como faz isso, né? Você sentiu que isso tem ajudado? Como é que estão os teus clientes aí com essa percepção nova, tanto do lado de quem contrata, daquela que é contratada, né? Olha, o que eu percebo, Sérgio, é que ainda tem muito esse trabalho que eu venho fazendo com as mães, ainda é muito para mudar uma postura antiga, né? Então, é para que essas mães que já estão se sintam acolhidas, que elas não tenham o receio de serem demitidas, né, no retorno ali delas ao trabalho. Então, é um trabalho ainda de formiguinha, e para que elas sintam que elas podem contar com aquele ambiente, que elas podem fazer planos para a carreira, então, para que elas sintam que a cultura daquele lugar está mudando, né? Eu vejo com muito bons olhos, porque o que eu escuto, né, da grande maioria das mulheres é que a maternidade ensina muito, né? E vou falar por mim também, a maternidade nos ensina muitas coisas. Então, eu acho que eu sou muito melhor porque sou mãe, e a hora que as empresas, realmente, a maioria das empresas entender isso, elas vão poder contar com uma mulher muito mais engajada, muito mais... talvez eu possa usar empática, né? Mas, assim, nem todos... nem todos os perfis são tão empáticos, mas assim, com muito mais respeito a toda a questão do diverso, e não estou falando só da diversidade e inclusão, mas dos perfis diversos. Então, eu vejo com bons olhos, mas ainda não vejo muitos, né, nos clientes que eu tenho atendido. É mais um trabalho mesmo para que essas mulheres percebam a transformação que essas empresas querem fazer na cultura, né? Muito bem. A boa notícia é que isso tem tido um resultado super positivo, né? Esses momentos de escuta tem ajudado com que elas se sintam mais seguras e mais tranquilas para poderem atuar, e aí voltar mesmo, né, com a corda toda, entregando todos os resultados que elas possam entregar. Sensacional. Quanta coisa e quanta história boa, né, Carla? Por isso que é tão rico, né? A gente, com esses nossos encontros, a gente não consegue desgarrar, né? E eu estava ouvindo aqui, enquanto a Betina falava, a ligação com a fala do Fernando, que incrível isso, porque os dois falaram, e às vezes a solução é essa, a vulnerabilidade, assumir, pedir ajuda. Porque quantas vezes eu vejo por mim, assim, quantas vezes eu falo, eu tô cansada. Oi, meu marido fala, o que você precisa? Me fala. Claro que nem todos, né, cada casal tem uma dinâmica, enfim, não estou dizendo que todo mundo é assim, mas que muitas vezes é só a falta mesmo de assumir, ver o que você precisa, onde que você não consegue e pedir ajuda. E teve uma outra coisa que, na tua fala que me encanta, Bê, que é quando você fala, assim, me encanta esse olhar que a gente pode ter enquanto mulheres, né, de não querer vestir todas as características do masculino, e tudo bem tê-las também, afinal nós somos uma mistura, mas entender o quanto o corporativo pode se beneficiar das características do feminino, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje. Então, da empatia, do acolhimento, da colaboração,
E isso me assim, toca fundo na minha alma. Obrigada por trazer essa riqueza. Eu que agradeço. Muito bom. Betina, como que as pessoas fazem para te encontrar, para contratar os seus serviços, a sua consultoria, a sua mentoria? Quais os seus contatos, as suas redes por aí? Legal, Zé. O jeito mais fácil é pelo LinkedIn, também é uma rede que eu uso bastante, e eu estou lá como Betina Bene, Betina com 2 T's e Y Bene. Eu também tenho o Instagram, também como Betina Bene, mas eu acho que o LinkedIn é a rede que eu mais uso, mais fácil, posto várias coisas lá, alguns artigos, então é um lugar que eu estou diariamente. Muito bem. Olha só, nossa conversa foi com a Betina Bene, no painel do Café das 10. A gente encerra essa conversa agradecendo a você. Até uma próxima oportunidade. Tchau. Obrigada, até.